Então, aproveitar que vocês estão de pé aí, abra a tua Bíblia. Um texto bem conhecido. Tenho certeza que todos vocês conhecem esse texto, né? Já citaram esse texto, já ouviram, né? Vocês podem dizer ele de cor e salteado. Está lá em Mateus capítulo 6, certo? Versículo 9. Nos fala assim: portanto, vós oreis assim: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Amém? Pode sentar. Como eu disse, esse texto aí, todos nós conhecemos. A gente não precisaria nem abrir a Bíblia aqui para citar esse texto. Com certeza, cada um de nós aqui já fez esta oração, que aqui está mencionada no Evangelho de Mateus. Pai nosso, que estás no céu. E Deus falou muito ao meu coração com esse texto, né? E eu quero compartilhar isso com vocês hoje, certo? Sobre esse texto que Jesus menciona, esta oração que Jesus faz. E alguns meses atrás, o irmão Tiago, nosso baterista, nosso missionário, aí foi com o pastor Edson Teixeira para a Jordânia, né? E lá ele viu a realidade dos nossos irmãos refugiados da Síria, do Iraque. E quando ele volta aqui, ele traz um feedback de como é e qual a realidade desses nossos irmãos lá, né? Irmãos que estavam sendo perseguidos, irmãos que estavam perdendo tudo, né, por causa da sua fé em Cristo Jesus, né? E a gente acompanhar nos noticiários também, a gente vai poder ver a guerra que está acontecendo lá nesse Oriente Médio. E não só a guerra, né, que está acontecendo lá, não só as mortes, vamos dizer, que estão acontecendo na guerra. Também os noticiários hoje mostram catástrofes que estão acontecendo, pessoas que morrem. Acho que sexta-feira eu estava vindo do Crescendo na Fé, passei pela estação Santo Afonso ali, tinha um menino, um jovem, né, baleado, não sei se morreu, mas eu acho que morreu, né, estava uma multidão em roda ali. Então, catástrofe que acontece, pessoas morrendo. E eu comecei a meditar nisso porque alguns meses atrás também eu fui, a minha cunhada deu à luz ao Israel, e eu fui na maternidade e pude ver muitos bebês ali, né, nascendo, pessoas choram para tudo quanto é lado. E eu comecei há alguns dias a refletir sobre isso, né, sobre a vida humana. Nesse instante tem pessoas que morrem, tem pessoas que nascem, né, pessoas que estão morrendo, pessoas que morrem em catástrofes, em acidentes, mas também pessoas que ali se salvam e podem dizer o seguinte: pai, eu nasci de novo, aconteceu isso comigo e eu sou outra pessoa. Já ouvi pessoas falar: eu tenho duas datas de nascimento, uma quando eu nasci e outra quando aconteceu tal fato comigo e eu sobrevivi desse momento aí que eu passei, né? Então, pessoas que morrem e pessoas que nascem, né? E eu fiquei refletindo sobre isso e pensando, né? Esta é a vida humana. Essa é a realidade da vida humana. Histórias que vêm e histórias que vão. A existência da nossa realidade, a existência da vida humana, né? Momentos tristes e momentos alegres, né? Momentos de decepções, né? Momentos onde a gente vem sobre nós um gozo tão grande, né? E isso mostra, queridos, e eu fiquei pensando quão volúvel é a vida humana. Como nós precisamos, eu e você, né, temos a necessidade de encontrarmos uma paz dentro da gente. Porque a vida humana não é fácil. As histórias todas ali acontecem, tristezas, decepções, mas também momentos alegres. E muitas pessoas hoje procuram esta paz. Muitas pessoas estão procurando as paz. Eu estava conversando com algumas pessoas que, algumas situações chegam a montar-se guerras para obter a paz, para alcançar esta paz, né? Mas
nós precisamos encontrar uma paz verdadeira dentro da gente. As pessoas precisam desta paz verdadeira, né? Não é por esses meios que vamos encontrar a paz. E eu fiquei pensando, mas onde vamos encontrar a paz? Onde encontrar a paz? Se você fizer uma pesquisa rápida no Google lá, vai ver várias ideias ou várias sugestões, afirmações e orientações de como se obter uma paz. Se fizer lá, tu vai ver diversas terapias orientais que te orientam a fazer para ter essa paz dentro de ti. Também, tu vai lá, vai encontrar assim, se tu tiver um apartamento, uma casa na praia, tu tá legal. Tu vai ter paz. Ou talvez se você tiver um carro zero na garagem, 0 quilômetro, conseguir adquirir esse carro, está lá, eu posso ter paz na minha vida agora, porque eu consegui um carro novo. Ou também você pode estar pensando que a situação financeira, ou lá pode estar, a situação financeira apertou, estou cheio de dívida. Daí você lá recebe uma mensagem no Facebook, ou abre o jornal, né, e vê lá empréstimo garantido, sem consulta o SPC Serasa, e tu olha assim, está aqui a solução para os meus problemas. Eu conseguindo esse empréstimo, eu vou ficar mais tranquilo. O meu coração, estou rindo quando está rindo para mim ali. Vou ficar com o coração mais tranquilo. A gente pensa que isso vai nos trazer paz. Ou talvez, se eu tiver um plano de saúde, em meio a um SUS tão precário, se eu tiver um plano de saúde top, aí eu posso descansar o meu coração, posso estar em paz, porque está tudo resolvido. Esse tempo a Vitória também veio da escola e falou que lá estava fazendo yoga, uma coisa assim. E eu falei, mas o que é isso? Ela tentou me explicar e eu comecei a mexer com ela, Mas é uma coisa para ficar tranquilo, ter paz, E também, queridos, alguns acreditam também que talvez ficar longe da sogra também traz paz, Minha sogra está lá, baixou a cabeça. Mas eu te amo. Não está aqui. Não está assim. Eu botei. Pensei em ti. Mas como bom que fosse fácil assim. Como bom seria que as coisas fossem tão simples assim. Mas não é. E eu pergunto para vocês nessa noite, como conseguir ter uma paz verdadeira? Como conseguir obter essa paz dentro de nós verdadeira? E eu fiquei pensando nisso, esse negócio não me ajuda, é que a realidade hoje de muitas pessoas é diferente disso. Hoje a minoria das pessoas pode dizer que vive uma paz verdadeira. Uma paz verdadeira dentro dela própria. Eu pergunto para ti nessa noite, se eu perguntasse para você como você está, você poderia dizer hoje, eu estou com uma paz dentro de mim. Eu vivo essa paz dentro de mim. Se eu te perguntasse para você nessa noite, como você está usufruindo desta paz? Como eu disse, às vezes a maioria das pessoas ter essa realidade de viver esta paz. E eu fiquei pensando sobre isso, o porquê nós não temos essa paz. Muitas vezes, queridos, a maioria das vezes, nós vivemos nos culpando, nos culpando pelos erros e os desastres do passado. E acabamos nos preocupando demais com o futuro, que acabamos estragando o nosso presente. Esquecemos de viver o nosso presente. E aí nós acabamos vivendo sem uma paz dentro de nós. Sem uma paz verdadeira dentro de nós. Porque nos culpamos pelo passado e nos preocupamos demais com o futuro e acabamos estragando o nosso presente. Aí vivemos uma vida atribulada, sem a paz. E a Bíblia menciona um texto muito interessante que eu quero ler com vocês lá em Filipenses capítulo 4. Você não precisa abrir a Bíblia, porque essa tradução que eu peguei é da Bíblia Viva. Ela vai ser um pouquinho diferente da Bíblia que tu tem aí, mas é a mesma coisa, é o mesmo sentido. Filipenses 4, 6 e 7 diz assim: não se aflijam com nada. Ao invés disso, orem a respeito de tudo. Contem a Deus as necessidades de vocês e não se esqueçam de agradecer-lhes. Se fizeres isso, vocês terão experiência do que é a paz de Deus, que é muito mais maravilhosa do que a mente humana pode compreender. Sua paz conservará a mente e o coração de vocês
na calma e tranquilidade, à medida que vocês confiam em Cristo Jesus. O texto aqui, ele nos traz exatamente o que temos que fazer para obtermos a paz no nosso interior. O texto diz aqui, orem a respeito de tudo. Repitam comigo, orem a respeito de tudo. Aqui está o antídoto, aqui está o segredo, né, que a palavra nos mostra, a oração. A oração é aquilo que nos conecta com Deus. A oração é aquilo que nos traz um diálogo com Deus. Nós vimos aqui uma oração, né, e mediante as dificuldades que a gente passa, né, nós temos duas opções. Ou nós nos preocupamos, ou nós oramos. A orientação da palavra de Deus aqui é a oração. Talvez você esteja pensando, mas se o problema se a solução para os meus problemas é a oração, como eu posso orar? Eu oro. Pode dizer, Senhor Marcos, eu oro. Como eu posso orar? De tal forma que eu consiga obter essa paz dentro de mim. Como eu consigo chegar em oração para que eu sinta essa paz no meu coração, essa paz dentro de mim? Talvez essa fosse a mesma pergunta que os discípulos, a mesma dúvida que os discípulos tinham quando chegaram em Jesus e perguntaram a ele em Lucas capítulo 11, verso 1. Ali diz, numa ocasião em que Jesus estava fora orando, um dos seus discípulos veio, quando ele terminou e lhe disse, Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou os seus seguidores. E Jesus ensinou a ele exatamente essa oração que lemos, né, a oração modelo. E é uma oração, se a gente meditar nela, é uma oração muito profunda. Muitas coisas podem ser extraídas dessa oração. Não é uma oração que é para ser dita de uma forma repetitiva ou algo decorado. Embora, como eu disse, a maioria de nós sabemos ela de cor, mas ela traz algo muito interessante. E o que me chama a atenção nesse texto aqui, que as primeiras palavras que Jesus menciona a ele é Pai Nosso. Jesus fala Pai Nosso. Jesus chega nos discípulos e fala assim, vocês querem que eu ensine vocês a orar? Quando vocês orarem, vocês comecem a oração da seguinte forma, Pai Nosso. Talvez para você hoje, isso soe normal. Isso é algo normal. Pai Nosso. Mas na época que Jesus ensina os seus discípulos a chamar Deus de Pai, não era tão normal assim. Era uma expressão bem radical. Né? Por quê? Porque nenhum judeu se dirigia a Deus de uma forma assim, chamando Deus de Pai. Se tu olhar no Velho Testamento, né, somente vai aparecer 8 vezes a palavra Pai, referindo-se a Deus. Né, e mesmo assim, num sentido de chefe do povo de Israel ou de criador do povo. Né, porque para o judeu era inconcebível, era inadmissível chamar Deus de Pai, era uma verdadeira blasfêmia falar isso. Eles não aceitavam isso. E Jesus chega ali e ensina os seus discípulos, na época, e ensina a nós, né, que Deus é o nosso Pai. Em algumas passagens do Novo Testamento, chega a se usar a palavra Abba, Pai, que é uma expressão de mais intimidade. Por exemplo, as crianças, né, as menores, chegavam no seu pai e Abba, Pai, era papaizinho, era paizinho. Era uma palavra que trazia mais intimidade, né? E a palavra Pai é isso, ela traz uma intimidade, ela traz uma aproximação. Jesus queria passar isso para os seus discípulos e quer passar isso a nós. Eles queriam que os seus discípulos tivessem a certeza que Deus era um Pai, que Deus não era uma pessoa tirana, ou um criador imparcial que simplesmente trouxe você à existência e depois deixou você órfão. Deus é Pai. Ele começa a sua oração dizendo que Deus é Pai, Pai Nosso. Ele mostra que Deus é um Pai que se importa conosco. Deus é esse tipo de Pai. E cada vez que a gente chega diante de Deus, né, Deus é uma pessoa com quem nós podemos nos relacionar. Deus é uma pessoa com quem nós podemos interagir. Deus é uma pessoa onde nós podemos compartilhar a nossa vida. Chegar diante dele e expressar aquilo que está no nosso coração. Por isso que Jesus começa a oração dele, Pai Nosso.
Essa é uma súplica a um pai. Jesus ali ensina a suplicar a um pai. E cada vez que nós compartilhamos a nossa vida de uma forma real com Deus, nós vamos encontrar em nós esta paz que o mundo não encontra. Cada vez que nós chegamos diante de Deus e compartilhar a nossa vida de uma forma real, com uma intimidade com Deus, nós vamos conseguir encontrar essa paz. Talvez para nós assim parece tão simples, mas, calma, foi, okay. Agora vai. A gente pode encontrar algumas dificuldades, queridos, alguns problemas. Por quê? Porque a palavra pai para muitos não é uma palavra muito boa. A palavra pai, para muitas pessoas, quando escutam essa palavra, traz aspectos negativos. Tem pessoas que, quando escutam essa palavra pai, a sua vida é remetida ao passado e todo tipo de pensamentos negativos é tomado sobre a mente dela e sobre o seu coração. Por exemplo, quando fala a palavra pai, ela começa a pensar em tristeza, começa a pensar em dor, começa a pensar em decepção, a todo tipo de ressentimento, raiva, um sentimento de ausência, um sentimento de solidão. Por quê? Porque muitos pais humanos foram ausentes. Porque muitos pais humanos não se importaram. Porque muitos pais humanos não se envolveram. E por isso que hoje muitas pessoas, quando escutam a palavra pai, elas transferem isso para Deus. Elas pensam assim: se Deus é pai, muito obrigado, não preciso de um. Por todo esse sentimento que foi gerado dentro do coração. Quando fala para a pessoa, Deus é o nosso pai, ela olha e fala assim: muito obrigado, eu não preciso de um pai. Se você viveu com um pai ausente, você vai ter a tendência de ver Deus como um Deus ausente. Se você teve um pai incompreensível, você vai ter a tendência de ver Deus como uma pessoa incompreensível. Se você teve um pai infiel, você vai ter a tendência de ver Deus como um pai infiel. Se você teve um pai rancoroso, egoísta, não presente, você vai ter a tendência de ver Deus dessa forma. Então isso, inconscientemente ou conscientemente, é levado o teu pensamento a isto. Eu estava fazendo uma pesquisa ali e muitos ateus, vamos dizer assim, o que eles tinham em comum, os mais conhecidos, Freud, Marx, Lenin, o que eles tinham em comum era que todos tinham problema de relacionamento com os seus pais. Se os seus pais para eles estavam mortos, assim como Deus também estava. Eles tinham um problema de relacionamento com o seu pai daqui. E por isso que eles não acreditavam num Deus. Por isso que eles tinham raiva de um Deus. Por relacionamentos mal relacionados com o pai. E se eu te perguntar hoje, quem é Deus para você? Quem é Deus? Quem é Deus para ti? Jesus ensina aqui que Deus é nosso Pai. Quando nós abrimos o nosso coração para Cristo, quando entregamos a nossa vida para Ele, aceitamos a Ele, Deus passa a ser o nosso Pai. Pai nosso. Pai nosso. Deus é nosso Pai. Mas que tipo de Pai a Bíblia fala que Deus é? Que tipo de Pai a Bíblia mostra que Deus é? Eu começo dizendo que Deus é um Pai que se importa. Talvez você teve um pai que não se importou com você. Mas Deus é um pai que se importa. Deus tem um amor tão grande, mas tão grande pela nossa vida. Um amor imensurável, que é difícil de expressar. E a gente nunca vai conseguir entender dentro de uma totalidade que tipo de amor é esse. Seria como uma ameba tentar entender o homem. A gente nunca vai conseguir entender esse amor.
O amor de Deus sobre a nossa vida vai muito mais além de atitudes. E a Bíblia fala e mostra que Deus é o amor. Uma vez eu ouvi alguém dizer que Deus não tem amor, Ele é o amor. É isso que a Bíblia fala. E em Salmo 103, 13, a Bíblia diz assim: o Senhor sente um amor bondoso e uma compreensão especial por quem o respeita e obedece. E Ele é como um pai que ama e compreende os seus filhos. Deus é como um pai que ama e compreende os seus filhos. Deus o ama. Deus nos ama. Deus sente esse amor por nós, um amor gigante, um amor imensurável. Que a Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Ele nem compara com amor. Uma vez eu estava comentando com alguém um amor que para mim, um amor gigante, que é o amor da mãe para com o filho. Esse amor de Deus ultrapassa isso. É um amor que não tem comparação. E a Bíblia mostra que Deus nos ama. E em Mateus capítulo 8, 23 e 25, queridos, a história que ali relata é a seguinte história, que Jesus e seus discípulos estavam num barco. E aquele barco no meio do lago lá, começou a se agitar. As ondas começaram a crescer, entrar água para dentro do barco, a tempestade se formou. E Jesus na polpa, sentadinho, dormindo. Eu fiquei pensando, as minhas viagens, eu fiquei pensando, como o cara dorme no meio de uma tempestade? Eu fiquei pensando, já dormi no ônibus, botando a cabeça no vidro. Pode ser a mesma coisa. Mas Jesus estava dormindo. E a história diz que aqueles homens, aqueles discípulos se apavoraram. E começaram, nós vamos morrer. E vão lá dar um chacoalhão em Jesus e fala assim: mestre, tu não te importa que a gente vai morrer? Jesus se levanta do barco e fala: calma mar, acalma tudo, faz bonança. E eu vejo a cara de um olhando para o outro assim: quem é esse cara? Que até o vento e o mar obedece. Quem é este homem? Quem é este homem? Queridos, entenda uma coisa. Presta atenção. Nenhum barco afunda se Jesus estiver nele. Nenhum barco. Perdão a oportunidade de dar glória a Deus. Nenhum barco afunda se Jesus estiver nele. Amém? Nenhum barco afunda se Jesus estiver nele. Nenhum barco vai afundar se Jesus estiver nele. E aqui está um princípio, querido, para a nossa vida. E aqui está um ensinamento precioso da palavra de Deus, se tiver, que tem para a nossa vida. Se você tiver Deus na sua essência, na sua vida, nenhum barco vai afundar. Nenhum barco. A gente pode passar por situações ruins, mas o barco não vai afundar. A gente pode confiar plenamente em Deus. Porque se Deus estiver dentro de um casamento, Ele não acaba. Se Deus estiver no nosso trabalho, Ele não acaba. A gente vai tudo bem. Se Deus estiver na nossa casa, vai tudo bem. Se Deus estiver com você na tua escola, vai tudo bem. Tudo vai bem se Deus estiver conosco. A gente pode até se molhar, mas o barco não vai afundar. Os discípulos ali, a água respingou neles, pegou neles, mas o barco não afundou. Não interessa que você estiver passando. Não interessa a tempestade que estiver sobre a sua vida. Se Jesus estiver no barco, fica descanso o teu coração, que ele não afunda. Ele não vai afundar. E os discípulos aqui, queridos, eles esqueceram desse princípio. Eles esqueceram disto. Eles chegaram em Jesus e deram um chacoalhão e falaram assim: Senhor, tu não te importas que pereçamos? E eu fiquei pensando, quantas vezes eu e você já falamos isso? Quantas vezes a gente já falou isso? Vamos ser sinceros, quantas vezes a gente chegou diante de Deus em momentos difíceis que a gente estava passando e falamos: Deus, tu não te importa? Tu não está vendo o que está acontecendo? Tu não está vendo o que está acontecendo na minha casa? Tu não está vendo o que está acontecendo com meu filho? Tu não está vendo a situação que eu estou passando? Era isso que os discípulos estavam falando para Jesus. Não te importa que a gente pereça? A gente muitas vezes nessa caminhada, na nossa vida, a gente falou isso. Eu já falei.
E não faz muito tempo assim. Isso deu uma chapuletada lá do meu ouvido, assim, que a Vitória, ela, alguns meses atrás, aí ela estava sentindo muita dor no rim. A gente pegou e foi ver o que era. E daí o médico falou assim, um dos médicos falaram assim, não, isso aí é uma pedra no rim, fez os exames, é uma pedra no rim, mas se beber bastante água aí, isso aí vai expelir, vai sair. Não é uma pedra muito grande, assim. E a gente, água, Vitória, bebe água. E fomos fazendo os exames e daí o médico falou assim, não saiu, a gente tem um procedimento para fazer. Mas eu queria pegar uma outra opinião de um outro especialista. Encaminhou nós para um outro especialista. A gente foi lá e ele falou, fez os exames, olhou os exames, pediu novos exames e olhou e falou assim, o rim dela está muito dilatado. Isso aí a gente vai ter que operar, vai ter que tirar essa pedra aí, porque pode comprometer o funcionamento do rim, assim. Mas fica tranquilo, a gente faz isso aí todo dia aí, um monte de cirurgias, e vamos fazer essa cirurgia agora. Eu falei assim, tá, doutor, tudo bem, mas assim, ó, o plano que eu tenho não é hospitalar. E ele olhou para mim, daí complica. Isso aí é uma coisa com urgência, assim. E eu falei, não, mas vamos ver, né? Vamos ver se a gente dá um jeito de pagar isso aí, então. Mas quanto é que é? É caro. Ele deu o valor, eu falei assim, é inviável, agora não dá. Mas vamos dar um jeito. Ele falou, não, vocês têm uma solução, eu vou dar um encaminhamento aqui, vou deixar escrito num papel aqui que é com urgência, e vocês têm a alternativa de voltar para São Leopoldo, a gente estava consultando em Porto Alegre, e fazer pelo SUS. E não, então tá, vamos lá. E deu um encaminhamento, eu cheguei aqui, não era um encaminhamento, era um papel dizendo que eu tinha que fazer esse tratamento pelo SUS. E eu falei para a Camila, não é um encaminhamento, então a gente tem que conseguir um encaminhamento. E tentemos, em várias UBAN, em vários lugares aí, e não tivemos êxito. Fui na UBAN Campinas, 4 horas da manhã, fiquei numa fila ali, não consegui ficha, mas teve um propósito, falei de Jesus para 2 pessoas ali, né? Falei de Jesus, foram adiante. Chegaram questionando a igreja, eu falei da palavra e saíram. Estava eu com um aprisco na frente da UBAN ali. Né? Mas foi benção. Entendi o propósito porque eu estava ali, não conseguia a ficha, mas estava ali. Né? E aconteceu, e fomos na Charlau, e fomos por tudo e nada. A mulher da Charlau assim, eu vou marcar, é um dia antes, eu vou marcar numa data aqui, mas não é certo que vocês vão conseguir. E eu, meu Deus. E daí a gente vai para oração, né? E daí a frase sai, Deus, não está vendo. A Vitória chora de dor. Eu lá na oficina, eu sentava lá no escritório e falava assim, Deus, não está ligando, né? Tu não está vendo o que está acontecendo. Não te importas? E o que acontece? A Camila me ligou, Marcos, consegui. Eu liguei para a central lá, numa central, e falei assim, eu tenho um encaminhamento aqui, eu tenho um papel do doutor fulano de tal, e eu preciso marcar, ele botou com urgência aqui, e a mulher, mas quem é o doutor? Dei o nome, ela botou assim, mas esse doutor não está aqui. Eu falei assim, mas ele não é daqui, ele é de Porto Alegre. Ela, só um pouquinho, foi falar com uma supervisora dela lá, e ela pegou e, o negócio é o seguinte, eu vou marcar para ti essa consulta aqui, com esse especialista, mas tu vai ter que chegar aqui com um encaminhamento de um médico clínico de São Leopoldo. E eu falei assim, tá, marca aí então, se pode marcar, marca. E ela, não, vou marcar, está agendado para tal dia. Daí a Camila conseguiu falar com a mulher que é filha da Paz, nossa ali, que agora fizemos a casa de paz na casa dela. Ela conseguiu aqui na UBAN da Charlau, da Vila Maria. Chegamos ali na tarde e já entramos ali, conseguimos rápido assim a consulta ali. Só nós ali, entramos no médico e explicamos, assim, precisamos marcar uma consulta com tal especialista, a gente precisa de um encaminhamento. E ele, tá, o que ela tem? Contamos todos os históricos para ele, e ele falou assim, não, eu vou te dar um encaminhamento, mas é uma jornada longa, não vai ser fácil. Isso aí é muito difícil, muito complicado, demora. E eu falei assim, não, tranquilo, é o recurso que a gente tem. E ele começou a botar, e eu falei assim, só um pouquinho, mas o senhor bota o número desse pedido aqui, porque isso aqui é uma consulta que foi marcada lá. E ele falou assim, tá, mas como é que tu marcou essa consulta? Eu falei, não sei, eu liguei para lá e eles me pediram o nome do médico e só que falaram que tinha que ter um encaminhamento daqui e mandou eu botar esse número aqui. E ele, mas então esquece tudo que eu te falei. Tu
Essa aí era a parte mais difícil que tu conseguiu. Eu não sei como é que tu conseguiu, mas já que tu conseguiu isso aí, tu vai lá e mostra, vai lá e tenta mostrar o exame lá para o médico. Talvez tu consiga agilizar essas coisas, ser mais rápido. Daí tinha uma senhora que trabalhava lá, eu falei assim, vê se tu consegue mostrar com um médico aí. Então ela mostrou para o médico lá. E o médico olhou os exames e falou assim, não, isso aqui não é caso de cirurgia. Isso aqui, assim, entra com tratamento tal. E esse médico que mostrou é um médico onde a mãe da Fernanda, do Marcelo aqui trabalha. E fomos ver o médico, ele trata pelo convênio que a gente tem, foi um convênio que a gente tem. E daí eu fiquei olhando assim, as orelhas murcharam, né? Pedi perdão e falei, tu te importas. A resposta de Deus, ela vem direta. Ele é um Deus que se importa conosco. Ele é um Deus que nos ama e se importa com cada um de nós. Embora muitas vezes a gente pense, mas Deus não está vendo. Será que não se importa comigo? Deus faz. Deus é um Deus que ama e um Deus que se importa contigo. Ele é um Pai que se importa contigo. Em 1 Pedro 5,7 diz, lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. O texto diz aqui, diz toda, não diz parte dela. O texto diz, lancem sobre Ele, lancem, joguem, arremessem sobre Ele toda a sua ansiedade, toda a sua preocupação. Sabe por quê, queridos? Porque Ele é um Pai que se importa contigo. Jogue sobre Ele, lance sobre Ele. Deus se importa com a gente, Deus se importa com você. Se você está trabalhando, Deus se importa. Se você está desempregado, Deus se importa também. Se você, uma mulher, está grávida, Ele se importa. Se você não está, também se importa. Se as coisas estão dando certo para ti, Deus se importa. Se estão dando errado, Deus se importa também. Deus se importa com os detalhes que da nossa vida. Se você está doente, Deus se importa. Se você está com saúde, também Deus se importa. Deus é um Pai que se importa com nós. Deus é um Pai que cuida de detalhes da nossa vida. Dos mínimos detalhes. Jesus, em seu maior sermão, o Sermão da Montanha, capítulo 6, ali 26, diz assim, olhem os passarinhos. Eles não se preocupam com a comida, eles não se preocupam em semear, em colher ou guardar comida, pois o Pai Celeste de vocês os alimenta. E para Deus, vocês valem mais que os passarinhos. Você vale mais que um pardal. Você vale mais que um passarinho. E Jesus continua dizendo, portanto, não se preocupem dizendo, o que vamos comer? O que vamos beber? O que vamos vestir? Pois os pagãos é que correm atrás dessas coisas. Mas o Pai Celestial sabe que vocês precisam dela. Aqueles que não conhecem a Deus, aqueles que não têm um pai assim, se preocupam com essas coisas. Mas o Pai de vocês sabe o que você precisa. Quantos são pais aqui? Levante a mão. Imagine você, como você se sentiria se o teu filho não dormisse a noite inteira, preocupado com o que iria comer no outro dia, ou que roupa eu vou botar. Meu Deus, o que vai acontecer amanhã? O que eu vou tomar de café da manhã? O que eu vou botar nos pés nesse frio? Como é que você se sentiria se seu filho não dormisse a noite inteira por causa disso? Não sei você, eu me sentiria muito mal. Porque o meu filho estaria duvidando que eu, como pai, era capaz de cuidar dele. Meu filho estaria essa dúvida dentro dele. E eu penso, queridos, que Deus se sente assim. Cada vez que nós nos atribulamos de tal forma, nos preocupamos com essas coisas, estamos duvidando que nosso Pai Celeste pode cuidar de nós. E a gente age, queridos, de uma forma, se preocupando assim inconscientemente, né, que Deus não se importa conosco e que Deus nos deixou órfãos. Nós estamos à mercê da sorte. É eu, e se eu não fizer nada por mim, se o fulano não tem ninguém por mim. Sabe? E eu vejo que isso entristece o coração de Deus. Como eu disse, Deus sente um amor tão grande e
E o prazer de Deus é cuidar da gente. E a gente, duvidando disso, a gente age como órfãos. Que não temos este pai. Em Mateus capítulo 7, 9 ao 11, diz: qual de vocês, se seu filho pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se pedir peixe, lhe dará uma cobra? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas a seus filhos, quanto mais o Pai de vocês, que estás no céu, dará coisas boas aos que lhe pedirem. Queridos, Deus é um Pai que se importa conosco e sabe do que nós precisamos. Ele dá exatamente aquilo que nós precisamos, aquilo que será bom para nós. Então Ele te importa contigo. Talvez você pense: ninguém se importa comigo. Você tem um Pai que se importa com você. Você tem um Deus que se importa com você. A segunda característica que eu quero dizer, que a Bíblia mostra a respeito de Deus como um Pai, é que Deus é um Pai que cumpre o que promete. Deus é um Pai que cumpre o que promete. Deus nunca deixará de cumprir as suas promessas. Ele é alguém em quem podemos confiar plenamente. Ele é verdadeiro e Deus é confiável. Em Isaías 40, verso 8, diz assim: e a erva seca, a flor cai, mas a palavra do nosso Deus dura para sempre. Quando o nosso Pai Celeste promete algo, Ele não muda. Ele mantém firme a sua palavra. Deus, queridos, Ele não é como nós, ou como os nossos pensamentos a respeito dEle, que toda hora fica mudando. Deus é imutável, Deus nunca muda. Ele será sempre fiel, Ele será sempre amoroso, Ele será sempre justo. Deus, Ele não muda, Ele sempre será assim. Malaquias capítulo 3, verso 6 diz: de fato eu sou o Senhor e não mudo. Ele é um Deus consistente e mantém as suas promessas. E esse tópico aqui, queria dizer, é algo muito importante sobre promessas, né? Por quê? Porque a maioria dos problemas entre pai e filhos são gerados por causa desse tópico aqui, promessas. Algo que se promete e não consegue se cumprir. Promessas que a gente faz, a gente não consegue cumprir. A maioria dos casos de rebeldia entre filhos e pais é por causa desse tópico. Promessas. Tu promete algo para o teu filho e por algum ou outro motivo tu não consegue cumprir. E isso gera algo dentro do teu filho, gera uma ferida dentro do teu filho. Por exemplo, Felipe é pequenininho, vou usar esse exemplo que é melhor. Fica quietinho, Felipe. Fica quietinho aí, porque se tu ficar quieto, o pai te promete que vai te levar no McDonald's. E daí tu fica, te comporta. E daí, vamos lá, vamos embora. Vamos embora, passa pelo McDonald's. Aí ele pergunta: pai, tu não vai me levar no McDonald's? O pai está sem dinheiro agora, não tem. Daí ele olha assim: mas tu prometeu. E daí? Promessas que são feitas e não são cumpridas. Muitas vezes, queridos, até os melhores pais fazem isto. Como eu disse, inconscientemente, alguma falha que teve, e isso gera algumas coisas na vida do filho. E às vezes os filhos ficam rebeldes, né? Mas a gente fica, mas prometi isso, não cumpri, prometi aquilo, não cumpri. Então a gente traga essa lição também para a gente aprender um pouco também a respeito disso. Eu aprendi com isso, né? Sobre promessa. Tem uma bala, a cabeça fala assim: tu falou que vai dar, agora dá, né? Dá a bala, né? Pequenas coisas que temos que cuidar. Promessas que quebramos e não podemos fazer isto. Em Romanos capítulo 11, verso 28, o apóstolo Paulo ele escreve aos gentios aqui, dizendo: muitos judeus agora são inimigos do evangelho. Eles o odeiam. Isso, porém, tem sido um benefício para vocês, pois teve como consequência Deus dar aos seus dons a vocês, os gentios. Entretanto, os judeus ainda são amados por Deus, por causa das suas promessas a Abraão, Isaque e Jacó.
que Paulo fala aqui? Os judeus, para qual a mensagem veio, eles odeiam o evangelho. Então Deus abençoou vocês com isso. Mas mesmo assim, Deus os ama, porque Deus havia prometido que os amaria através de Isaac, Abraão, Isaac e Jacó. Deus não quebra a promessa. Ele nunca volta atrás nas suas promessas. Queridos, e hoje muitas pessoas não conseguem confiar em Deus, por causa que teve um pai inconsistente. Porque na sua vida teve muitas promessas quebradas. Teve muitas decepções. E a gente tem que confiar em Deus, porque Deus é um pai que cumpre promessas. Deus cumpre promessas. E a Bíblia poderia ser chamada, queridos, eu estava mencionando, de livro de promessas. A Bíblia tem várias promessas de Deus para a nossa vida. Tem muitas promessas. Ele promete que te amaria. Ele te ama. A Bíblia fala que Ele cuida de nós. Ele cuida de nós. Deus promete que nos cuidaria. A Bíblia fala que Ele tem o melhor para nós. Ele tem melhor para nós. A Bíblia fala que os planos de Deus são maiores que os nossos. E são. Ele tem planos maiores. Ele prometeu um plano precioso para a tua vida. E Ele prometeu, Ele vai cumprir. Mas confie nele. Confie na sua palavra. Lance-se nele. Eu gosto daquela ilustração. Uma vez me falaram, eu nunca mais esqueci de um filho que sobe na caixa, o pai está ali embaixo. Te atira, filho, que o pai vai te agarrar. E aquele filho confia no pai. E ele se lança porque ele sabe que o pai vai amparar. Então Deus é alguém que a gente pode confiar plenamente. Porque o que Ele fala, Ele cumpre. A Bíblia diz que Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Ele é um pai que cumpre promessas. E tudo que Ele prometeu a seu respeito, queridos, Ele vai cumprir. Ele vai cumprir. Tudo que Deus tem a seu respeito, Ele vai cumprir, mas mergulhe. Abrace esse pai. Abrace, se lance aos braços desse pai. Porque Ele tem planos extraordinários para a tua vida. Ele tem promessas, tem planos de bênção, tem planos preciosos. Muito antes de você nascer, Deus já tinha tudo escrito, a vida que Ele planejou para ti. Então confie nele. Se lance aos braços desse pai. E o terceiro ponto, queridos, que eu quero mencionar nessa noite, que Ele é um pai que está sempre presente. Ele é um pai que está sempre presente. Deus não está distante, Ele está sempre perto quando a gente precisa dEle. Está sempre disponível. Deus é um pai que está sempre acessível quando nós o procuramos. O livro de Atos, capítulo 17, 27, diz: para buscarem a Deus, se porventura tateando o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Deus nunca está longe de nós. Deus está perto. Tem uma canção que diz: é Deus de perto e não de longe, né? Ele é Deus de perto. Ele está sempre conosco. Ele nunca vai estar longe. Tem muitas pessoas que convivem com um pai distante, ou com um pai que está sempre viajando, ou com um pai que está sempre ocupado, ou com um pai que está sempre trabalhando, ou com um pai que muitas vezes está até presente fisicamente, mas está alheio a todas as coisas que acontecem dentro de casa. Deita no sofá, pega o jornal, o filho quer brincar, nunca tem tempo, a esposa quer conversar, nunca tem tempo. É um pai que está a par de tudo, está afastado de tudo, está presente, mas não está. E pessoas muitas vezes que têm um pai assim, têm a tendência de ver Deus assim. Um Deus ausente, mas Deus é um Deus presente. Ele sempre vai estar presente conosco. É um prazer de Deus. É um prazer de Deus estar presente sobre a nossa vida, estar junto com a gente. E Salmo 6,9 diz: o Senhor ouve todos os meus humildes pedidos e responde as minhas orações. Ele nunca diz a um filho assim: ó filho, estou ocupado. Agora não dá. Não importa, querido, não importa o que você traga a Deus. Não importa a hora que você traz a Deus. Ele nunca vai dizer assim: ó, espera um pouquinho, estou atendendo o outro agora. Espera só um pouquinho aí. Ele nunca vai dizer isso. Uma vez eu comentava num desafio, falando sobre oração, que a gente sempre tem uma linha exclusiva no céu.
Sempre vai ter, nunca vai estar ocupado. Cada um de nós tem uma linha particular com Deus que a gente pode pegar o telefone na hora, ó Senhor. Ele nunca vai dizer para ti assim, ó, espera um pouquinho. Espera um pouquinho aí que agora eu estou muito atarefado, aqui eu estou resolvendo os problemas do Marcos, eu não consigo. Espera um pouquinho aí, filho. Estou cheio de filho. Não, Deus está sempre pronto a nos atender. A qualquer hora, a qualquer momento, Ele está pronto a nos atender, Ele ama atender as nossas necessidades. Aquela vez que eu falei, eu levantei 4 horas da manhã. Fui para a ficha da UPA ali, da UPAM. E daí fiquei ali, sentado ali. E daí, era 8 horas da manhã, chegou a senhora lá que abre lá para... Daí me levantei, vou pegar a ficha. Depois fiz o priscão ali, orei, fiz tudo ali. Ó, só falei de Jesus. Mas daí chegou a mulher assim, ó, negócio é o seguinte, não tem ficha. Não tem ficha hoje, tá? A ficha só quinta-feira. Eu falei assim, não, hoje não tem. A médica não vem, não sei o quê. Mandou embora. Mandou embora, eu teria que voltar outro dia. Com Deus não tem isso. Né? Com Deus, Ele está pronto a te atender. Não tem, ó, pega a ficha e volta amanhã. Não, Deus está sempre pronto a nos atender. Né? Ele ama nos atender. Em Jeremias capítulo 29, verso 13, diz, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscar de todo o nosso coração. De todo o teu coração. Deus ama nos atender. Deus está sempre pronto a nos atender. Então não interessa o problema que você estiver. Não interessa a hora que você estiver com um problema. Tinha uma ovelhinha, um dos nossos apriscos. Eu me assustei que ela passou por um problema de madrugada e ela pegou, eu olhei o telefone dela de manhã 1 hora. 1 hora da manhã ela tinha me ligado. Eu acordei lá por umas 6 horas e já liguei para ela. Falei, o que houve? Ela me contou, mas assim, aconteceu isso. Eu não tinha quem recorrer, eu me lembrei de ti e liguei para ti. E eu, querido, que benção. Mas daí tu não me atendeu. Aí eu fui para casa, resolvi, dobrei meu joelho e comecei a falar com Deus. É isto. Eu brinquei, tu tem um pai aqui que está sempre pronto. Mas tem o nosso pai lá em cima, que está sempre pronto para nos atender. Se tu não me acha, se tu não consegue falar comigo, né, dobre o teu joelho e clama a um pai que está sempre pronto a te responder. E ela, tem que tomar essas decisões, e eu vou tomar essa decisão, querida. Ora. Primeiro ora. Primeiro fala com Deus. Ora bastante. Depois tu toma a decisão, porque Deus sempre tem a melhor decisão para nós. A gente pode pensar que a nossa decisão é a certa, mas Deus tem a decisão. Então Deus está sempre pronto a nos atender. Essa mulher era 1 e pouca, 2 horas, não sei que hora, ela dobrou o joelho dela e falou com Deus. E Deus está atendendo. Então não interessa o problema, não interessa a hora. Tu tem um pai que está sempre pronto, tem prazer em estar presente e atender às tuas necessidades. Amém, queridos? Fique de pé.